galera, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast. Este programa que sempre traz a melhor companhia para tua quarta-feira. Olha só que sorte você tem neste exato momento, sentado no teu sofá, deitadinho na tua cama, ao lado de duas pessoas espetaculares e também bem modestas, né? Aguinaldo e Beccari. Beccari e Aguinaldo, a gente já tá formando nossa dupla sertaneja aqui, vendendo disco ali na 24 de maio, também no Ponto Azul, onde Muito você bom. quiser comprar um disco da nossa dupla, né, Aguinaldo? Vamos fazer uma dupla? Olha que modesto, eu gostei disso, Esses hein? dias eu tava vendo uns programas antigos, Sim. uns programas antigos nossos, como que a gente mudou, hein, cara? Você acha? É um pouquinho, cara. A gente fez um especial muito legal alguns dias atrás, né, da dupla Maurício e Mauri, Sim. e eu tava revendo este programa. Cara, como a gente mudou, Aguinaldo. Pois Você é. tá com mais E cabelo. você perdeu 3 corpos. É, eu acho que é bem por aí mesmo. Guina, tudo bem? É sempre um prazer, é um sinal de grande prestígio ter você aqui no Indaiatuba Podcast ao meu lado. Se não fosse você, eu nem vinha. Mentira! Por isso, hoje é dia 1º de abril. Não, aqui não tem mentira, não. Salve, salve, galera! Um grande prazer estarmos juntos mais uma vez no Indaiatuba Podcast. Um programa diferente, mas sério também no bate-papo, levando muita informação até vocês. Então hoje o programa está bem interessante. Eu vou chamar a atenção aqui da família indaiatubana, família da região, família brasileira, do mundo todo, que puder acompanhar a gente aqui, porque hoje o papo tá realmente um papo bem descontraído, bem legal e com assunto que realmente tem repercutido muito, né, no nosso dia a dia, e você vai ficar sabendo daqui a pouquinho sobre esse detalhe. Eu diria que é um programa inclusivo e bem acolhedor, Aguinaldo. Com certeza. Até porque hoje em dia nós temos o avanço da tecnologia e principalmente da medicina, e com isso questões que não eram muito bem tratadas e muito bem resolvidas no passado, hoje elas ganham publicidade na nossa sociedade e principalmente envolvendo crianças e o acolhimento de crianças com o transtorno do espectro autista. E diga-se de passagem também, Beccari, que muita gente com dúvidas também a respeito disso, porque tem muita desinformação também no meio, não é? Mas nada melhor hoje porque a gente bateu um papo com pessoas que realmente vivem esse dia a dia. Desinformação, capacitismo, piadas de mau gosto e falta de tato na gestão e na gerência dessas crianças, né? O que é bom para o meu filho? Descobri que meu filho tem o transtorno do espectro autista. O que eu faço? Estou preocupado, ele não vai conseguir socializar, ele não vai conseguir uma oportunidade de emprego. Pô, tudo depende, sabe? Eu acho que tudo é importante. A internet, ela tá cheia de coisa boa, mas ela também tá cheia de coisa ruim, de preconceito e de certeza. coisa que a gente não tem que levar para frente. E o nosso papel hoje aqui É informar e trazer da luz a informação, principalmente sobre o autismo. Até porque os nossos convidados são pais de neurodivergentes. Eles são o Marcelo Xavier e a Jaque Amaral, que são pais de gêmeos autistas, um pouco mais adolescentes, mas foram os precursores dessa luta, foram os precursores dessa informação, estão trabalhando aí o transtorno do espectro autista, dentro de casa há pelo menos 16 anos. Então, eles estão lutando contra a desinformação, contra a fake news todo esse tempo. E o Indaiatuba Podcast tem um orgulho de receber vocês dois aqui para auxiliar não só a nossa audiência, mas como tantos outros pais que hoje se veem perdidos, porque descobriram um diagnóstico tardio dos filhos ou, de repente, não sabem o que fazer. E é por isso que vocês estão aqui, um casal sensacional. A gente acompanha e tem o prazer de recebê-los. Marcelo, obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao Indaiatuba Podcast. Eu que agradeço. Estou muito contente, muito lisonjeado realmente de estar aqui e poder dividir com vocês e com os pais, né, a experiência de ter 2 filhos autistas e dos quais hoje estão com 16 anos. Jaque, obrigado também por você ter topado participar com a gente. Eu acho que isso já mostra muito o que tem que ser uma unidade familiar quando você tem filhos especiais. Porque não é fácil você receber um diagnóstico e a gente vê que muitas mulheres hoje no Brasil, elas não só enfrentam a gravidez sozinhas, mas principalmente quando descobrem que um filho é especial, aí tem que ter muita resiliência dentro de um relacionamento. E ver vocês dois, casados, estáveis, num programa, discutindo isso, é um grande exemplo para a nossa sociedade. Obrigado por você ter topado também participar do nosso programa. Tudo bem, Jaque? Tudo bem. Eu que agradeço pelo convite.
Também estou muito feliz de estar aqui, muito grata por vocês terem abrido essa porta, né, para a gente estar falando um pouquinho, né, da nossa vivência, tanto para os pais quanto para a sociedade. E muito legal essa atitude de vocês de estarem abrindo isso para as pessoas conseguirem entender mais um pouquinho sobre o autismo. Bom, Marcelo, Jaque, grande prazer tê-los aqui, né? Como disse já o Beccari aqui, e com certeza esse programa será um programa bem direcionado para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, acompanhando, né, de perto, e, claro, se torna um programa voltado para as pessoas que também se identificam muito com a passagem de vocês. Então, esse é um programa muito especial. Eu queria começar com a Jaque. A gravidez, Jaque, né? Como foi essa gravidez? Como é que foi aí? E gêmeos chegando aí, como é que foi essa notícia para vocês? Pois é, a gravidez foi uma surpresa. Na época, Marcelo e eu, nós namorávamos, Sim. aí veio os sintomas, né, de uma gravidez. Aí fomos fazer o teste, a gente fez o teste de farmácia no domingo, na segunda-feira foi o teste de laboratório, e na terça-feira a gente passou na obstetra. E na quarta-feira nós já descobrimos que era gêmeos. Nossa, tudo de uma vez só, em menos de uma semana. Foi exatamente, Uma sequência. tudo assim, nossa, tudo numa pancada só. E aí veio uma gravidez de alto risco, eu tive que fazer um repouso fiz repouso absoluto, e foi uma gravidez bem complicada. Então, eu passei a gravidez toda, fiquei várias vezes internada. E aí, os meninos nasceram prematuros, de 7 meses, ficaram na UTI intensiva. 15 dias. Isso, entubados, e aí foi também uma luta. Então, a gravidez, eles nasceram, tudo foi, assim, bem difícil. E aí, passou essa fase, eles estavam bem. Aí, quando foi com mais ou menos um ano e meio, a gente começou a perceber que eles não falavam. E aí a gente começou a se preocupar, porque eles não falavam nada. O mais engraçado de tudo é que, tipo assim, o pediatra falava assim, não, é normal porque são gêmeos. É normal porque menino fala menos que menina. E aquilo foi se estendendo, né? E realmente você não ouvia eles falar palavras. Nem balbuciar. Só balbuciava. Fazia. Eles emitiam Digui, sons, fazia mas... um digui, fazia som, mas não saía Umas palavras. Não saía. Uma mãe, um papai. Não, nada. Tá. E como que foi isso aí? Vocês começaram a investigar, então, a partir do ano e meio? Isso. Começamos a ver que tinha uns detalhes que eles faziam, né? Eles enfileiravam... tinha pilha de revista. Eles enfileiravam pilha de revista, enfileiravam brinquedo. Virava o brinquedo de rodinha para cima, ficava só rodando a rodinha. O carrinho não brincava com o carrinho, brincava só rodando a rodinha. Pegava livro e ficava virando as páginas. Ficava só virando a página do livro. Olhavam livros, a gente achava assim estranho, porque eles com 1 ano e meio, o Matheus tinha mania de olhar livros, por exemplo, a Bíblia, que não tem nada, não tem imagem, desenho, não é uma coisa normal de criança. Só letras. Só letras. E ele ficava olhando, até eu comentava com o Marcelo assim, fazia brincadeira. Será que o Matheus já sabe ler? Porque ele olhar não é muito comum. E aí, mas o que mais preocupava a gente mesmo era a fala. E aí a gente começou a conversar com a pediatra falava que era para a gente esperar um pouquinho. Aí a gente começou a falar assim, pensar, será que eles escutam? Só que a gente percebia que eles escutavam porque, às vezes, a gente chamava, a gente via que eles prestavam atenção na TV. Tomavam um susto. Isso, tomavam sustos. Mas, mesmo assim, nós resolvemos levar no otorrino. Aí levamos, aí fizemos vários exames, inclusive um chamado audiometria comportamental, que é um exame assim, um pouco mais completo. E aí deu tudo, os exames de otorrino, deu tudo ok. Eles tinham a audição perfeita. Aí a otorrino indicou para nós colocar eles numa fono. Como eles não falavam, até nesse caminho aí eles já estavam com 2 anos. Aí a gente colocou eles numa fono. Aí eles fizeram 8 meses de fono, mas aí a gente já começou, o Marcelo falava, acho que os meninos têm autismo. E eu era mais assim, eu negava, não. Aí a mãe na resistência. Não Isso, foi. a mãe era mais a gente começou até a resistente. ter uns problemas. Porque eu falava, já que os meninos têm autismo. Você está vendo coisa onde não existe. Você não sei o quê, fica desejando mal para as crianças.
né? Então a gente começou a ter alguns problemas. E com o tempo, né? Ela realmente foi vendo que as coisas não estavam se encaixando. Até que a gente conseguiu uma consulta. E foi a fono mesmo. A própria fono 8 indicou a meses gente. depois, né, ela percebeu percebeu que tinha mesmo umas características de autismo. Aí eles começaram a colocar a mão no ouvido, quando ouviam alguns tipos de sons. Não parava mais quieto. Era muito Isso são agitado. traços do autismo mesmo? Então, Isso. só pra gente entender. Porque, sim. por conta de sensibilidades. Ok. Né? Às vezes, esse ambiente aqui pra gente tá bom. Para eles, às vezes, um som que nós não estamos conseguindo ouvir, eles conseguem. Então, para eles, a temperatura, às vezes aqui para eles está muito frio. Entendeu? Então, essas sensibilidades, Só essas pra eles não diferenças. estaria frio, não. Pra mim também tá bem Tá de frio. blusa também. Mas é. É que, às vezes, algumas sensações que a gente sente, assim, meio que normal, para eles é mais intensa. É mais acentuado, Isso. né? Por exemplo, a questão do som. As pessoas acham que eles têm sensibilidade ao som alto, mas não necessariamente. Alguns tipos de som. Algumas frequências. Isso, de sons que eles, às vezes, o som até não está muito alto, mas para eles, pela sensibilidade... E o aí som- a gente conseguiu a consulta na PAI com a doutora, e a doutora foi bem enfática, sabe? Eu diria que foi rude. Ela foi bem enfática, Mas- sim, e assim, foi muito pesado, principalmente para minha esposa. Ela abriu o jogo pra vocês assim, Não. 100%, é Não. isso? Ou Como não? que foi? Como é que foi Conta pra isso? Eu Podemos prefiro falar que ela- dessa- Só não vamos comentar. Ah, né? não precisa falar quem Não, foi, é, claro, não, mas não. para as pessoas que estão do outro Pra lado elas também entenderem como é que foi. entenderem Isso. exatamente isso, Acho que o que- profissional eu acho também que do outro nada lado- melhor que ela, minha própria esposa, comentar que foi. Perfeito, Jaque. Então, primeiro que marcou uma consulta, né? Foi 2 horas, demorou 2 horas para atender. O autista, ele tem muita dificuldade para questão de tempo, de... Aguardar. Nossa, Isso. É claro. Eles têm Muito bastante complicado. dificuldade para... E aí, demorou 2 horas. Os meninos já estavam com quase 3 anos. E aí, a hora que a doutora chamou a gente, eles já entraram, estavam bem estressados. Eu lembro que o Matheus chorava e muito. foi uma frase interessante que ela falou: pode deixar eles ficar dentro da sala, fazer o que eles quiserem. Porque ela queria observar, Ela queria né? ver. A Jaqueline Aí- sentou de um lado e eu do outro. E aí, ela deixou os meninos realmente fazer o que quiserem. Não, pode deixar. A Jaqueline começou a ficar nervosa. E começou a chorar. Na verdade, eu chorei depois que ela falou para mim. E aí ela Que pegou ela, e... nós começamos a falar, Foi. né, sobre o que estava acontecendo com os meninos, as nossas dúvidas. Ela fazendo anotações. E aí normal. ela fez as anotações e ela falou assim, realmente, olhando aqui com o relato de vocês e olhando o comportamento deles, eu diria que eles são autistas mesmo. Então, vocês se preparem, porque o autismo é uma coisa muito difícil, vocês vão sofrer. E aí, eu comecei a chorar. Aí, ela falou assim para mim... Mas ela falou, você- ela falou firme. Ela falou assim falou para mim, firme. por que você está chorando? Você já sabia. Sim, eu já sabia, eu já fui lá esperando isso. Então, até por isso que eu chorei, porque além, tipo assim, passava várias coisas pela minha cabeça. Agora tem o diagnóstico, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou conseguir dar conta? Eu não sei o que fazer, eu não sei nada sobre autismo, eu não conhecia nada, não conhecia nenhum autista, não entendia nada sobre autismo. Eu fiquei perdida, eu comecei a chorar. E aí ela falou de uma forma assim, bem rude assim, comigo. E uma coisa que marcou foi a hora que ela pegou e falou assim: você não tem que chorar, você tem que ser forte, porque você vai precisar. E outra, viu? Eles não sabem que você é pai deles, eles não sentem eles não sentem amor, eles não sentem nada, e eles não estão nem aí para vocês. E vocês vão ter que ser forte e entender isso quando eles forem crescendo, que isso não vai mudar. E aí ela continuou chorando mais ainda. Porque eu aí estava ela fazendo parou. carinho no Matheus, que estava um pouco estressado. Ela parou. E ela falou que não adiantava Não eu adiantava ficar fazer carinho fazendo nele. carinho neles, porque que eles não entendiam. Não entendiam, eles não... Foi assim, foi Aí muito o bom momento- pra mim. Tato totalmente profissional. Exatamente. E aí o momento que foi o momento crucial foi a hora que ela virou para mim e falou assim: pai, eu tenho dó de você com esses 3. Tá. Aqui eu acho que cabe agora
nós esclarecemos também para as pessoas. Isso aí, isso é muito importante. Essa desinformação e, ao mesmo tempo, essa falta de sensibilidade também de muitas pessoas que veem, né, a situação e querem dar a sua opinião. Claro, todo mundo parece que é uma enfermidade, Sim. né, que está acontecendo ali. E, na verdade, falta esclarecimento exatamente nisso. Não é uma doença, gente. Não é. É uma condição. É uma condição de cada pessoa, como cada um tem uma condição aqui, não é? Eu, Beccari, vocês, cada um tem o seu modo de perceber as coisas, o seu modo, a sua bolha, vamos chamar assim, né? Então, é onde talvez ficou essa Aí lacuna, não é? ficou esse resquício. E ficou quando ficou um bem pai, difícil. normalmente, né, a mãe é um pouco mais sensível. Quando a gente procurou ajuda, eu fui falar, uma pessoa que era especializada nisso, nós fomos procurar ajuda, eu estava esperando receber uma ajuda, uma direção dela. Perfeito. Não uma crítica, né? Isso, não uma Exato. crítica. Marinheiros de primeira viagem. Exatamente. Buscando, Marinha, primeira viagem em alto mar. E alto Ô, Já, sem boia. pode ir lá, pode continuar. Eu costumo dizer que eu me sentia assim, sabe? Eu tava lá no fundo do poço, aí eu comecei a subir para buscar ajuda. Aí quando eu cheguei lá, eu via que tava passando alguém para me dar ajuda. Eu estendi a mão para a pessoa me ajudar, a pessoa, em vez de me ajudar, ela me empurrou pro fundo. Essa foi a sensação. Essa foi a sensação. Mas olha só o que eu vou te perguntar agora. Talvez essa pessoa que te empurrou até o fundo do poço, talvez não tenha sido a grande responsável por você chegar aqui hoje e lutar mais ainda pelo que você lutou, porque às vezes a gente não consegue entender. Aí a gente até pode entrar até num campo mais religioso da coisa, né? Mas às vezes, quando a gente acha que alguém empurra a gente pro fundo, é dali que vem a nossa força. E olha só o quanto vocês caminharam e estão aqui hoje, lutaram, foram os primeiros pais a solicitarem um tanto de direitos para as crianças com transtorno do espectro autista. E talvez tenha sido por isso, porque alguém um dia olhou para vocês e não foi acolhedor do jeito que vocês precisavam naquele Não momento. encontraram isso. E há 16 anos Exatamente. atrás, o autismo ele não era tão comentado, Não. ele não era tão... Divulgado. Ele não tinha tanta publicidade em cima do autismo. Vocês realmente foram os primeiros pais, eu não sei se na cidade, mas num tempo que nos falava tanto de autismo, né? Não falava mesmo. Em Indaiatuba, nós fomos os primeiros pais a solicitar professor auxiliar dentro de sala. Tá vendo? E uma conquista que Isso. chegava. de uma várias, conquista. várias coisas que nós íamos fazer, por exemplo, a natação também, quando nós fomos, tinha natação adaptada, mas não tinha autista na natação. Olha lá. E aí nós fomos atrás e os meninos foram um dos primeiros a começar a fazer a natação adaptada, que não tinha autista fazendo a natação. Então, é o que você falou, a questão dela ter tido esse comportamento com a gente ajudou, sim, muito. Eu saí dali, saí arrasada, mas aí depois eu comecei a pensar, principalmente na parte que ela falou que os meninos não tinham carinho por nós. Aí de primeiro momento, eu até meio que acreditei, assim, no que ela falou. Mas aí depois eu comecei a pensar, eu falei assim, não, mas eu brinco com eles, eu abraço eles, eu beijo eles, eles correspondem. Então, teve até alguns dias que eu olhava para eles e eu não tinha... não conseguia ir fazer carinho e abraçar eles porque eu fiquei com isso na cabeça, porque eu achava que Criou-se eles essa não... barreira. Isso. Mas aí depois eu comecei a pensar, falei assim, não é isso, ela está totalmente errada. Eu não posso acreditar 100%, só porque ela é uma médica, eu não posso acreditar 100% nela, porque eu conheço os meus filhos. E aí a gente foi e procurou outro médico. E nesse meio tempo que a gente procurou outro médico, eu estava trabalhando em Campinas e conversando na cozinha sobre o acontecido. Um médico que estava lá, sensibilizado, falou, eu tenho um amigo meu que é neuropsiquiatra infantil. Só que ele é do Rio de Janeiro. E eu posso conversar com ele. Ele faz atendimentos aqui em Valinhos a cada 15 dias. Ele vem, tem umas pessoas, posso conversar com ele. Aí ele pegou e falou assim, eu falei, não, doutor, eu aceito. No mesmo dia, o médico me ligou. Ele falou, olha, eu pego o caso de vocês, traz os meninos aqui pra gente ver. Lá foi... eu não posso nem dizer que foi uma luz do fim do túnel. Lá foi um sol. Lá foi o sol, direcionamento norte mesmo. E foi através do Dr. Caio, que
começou a direcionar, a gente começou a ter uma direção melhor. Porque E através dos ensinamentos, das orientações dele, a gente começou a ter um conforto melhor. Porque a primeira coisa quando eu cheguei na consulta dele, eu entrei chorando muito. E a primeira coisa que ele falou assim, não, vamos esquecer o diagnóstico do filho de vocês. Isso a gente vê depois. O que a gente está precisando agora é cuidar de vocês, pais. Muito bem. Porque como que vocês vão cuidar dos filhos de vocês? Vocês assim. Então, vocês estão precisando de cuidados primeiro, para depois vocês conseguirem cuidar deles. Fortalecer a base, né? Para você poder reerguer. E aí foi justamente o que aconteceu. E aí nós começamos a fazer terapia, eu e ele primeiro, ia só eu e ele com o doutor fazer terapia, para depois, e olha, ele foi assim, um enviado de Deus, porque nos ajudou muito e nos deu uma direção. Enxergamos aqui, então, as duas polaridades da coisa. Né? Muito. Isso, exatamente. Dois lados aí que foram apresentados aqui, muito interessante mesmo. Profissionais, né, que trabalham, mas realmente um com acolhimento, que acho que é a palavra ideal, o acolhimento para os viajantes de primeira viagem. Aí, né? De alto mar ainda. Sem boia, sem nada. Bom, passando aí esse processo todo, né, conforme vocês descreveram aí, vocês tinham atividades normais de trabalho, não é? Tipo, você antes da gravidez e tal. Depois que teve o diagnóstico, o que mudou na vida de vocês? Nessa parte profissional, de trabalho, de correria aí que vocês tinham? Mudou bastante. Eu trabalhava, né, numa empresa na época. Aí, assim que eles começaram a fazer as terapias, aí ficava corrido. Aí o Marcelo trabalhava no horário de manhã e eu trabalhava no horário da tarde. Só que ficava muito corrido para ele. Às vezes ele não dava tempo dele chegar para levar nas terapias. E os meninos iam para a creche, né, na parte da manhã. Na época que eles começaram a fazer as terapias, ainda estavam na creche ou pré-escola. E aí as terapias seriam à tarde. Só que aí não dava tempo. Ele chegava, às vezes não dava tempo de levar em todas as terapias. Porque quando a gente tem o diagnóstico, normalmente a gente... várias terapias que tem que fazer. Né? E, na verdade, você quer fazer tudo. Porque a gente tem aquela ideia assim, a gente escuta assim, quanto mais estímulo, melhor. Só que a gente entende que o estímulo é colocar um monte de terapia, um monte de atividade. Na verdade, não é bem assim. Tem que colocar todas as terapias certinhas, mas não sobrecarregar a criança, porque senão acaba ficando cansada e acaba não tendo o efeito que deveria ter. Isso. Exato. Aí acaba acontecendo ao contrário. Que sobrecarrega. Isso. Aí acaba causando mais crise, mais estresse. Mas, assim, na nossa cabeça, naquele momento, a gente entendia que era isso. Então, a gente colocou em várias terapias, várias atividades. E aí a gente não estava dando conta. Aí sentamos, eu e o Marcelo, falei assim, Marcelo, acho que eu vou sair do trabalho para me conseguir levar eles para as terapias. E aí você vai ter que arrumar. E aí, o que eu fiz? Já trabalhava de dia, não fazia nada da meia-noite às 6 da manhã, teve que fazer alguma coisa. Aí eu peguei e sentamos realmente, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou abraçar essa responsabilidade de trabalhar em dois, né? Graças a Deus, minha profissão dá essa condição, né? Eu vou abraçar essa situação de trabalhar em dois e você vai correr com os meninos para cima e para baixo. E vai cuidar da casa e vai me dar condições para eu poder trabalhar em dois, porque você tem que ter alimentação, tem que ter vestimento, tem que ter, né, a casa tá arrumada, tudo mais e tal. Então você deixa tudo em condições para mim e vamos tocar o barco. Ela falou, não, tudo bem, combinado. Acho que no mesmo mês eu consegui um outro emprego. Que benção. E desde então eu trabalho em dois. E aí Deus foi tão bom para mim também, que graças a Deus eu também prestei 2 concursos públicos, né, os últimos 2 que eu tinha prestado na época. E aí o concurso público da cidade de Indaiatuba, eu saí do local que eu trabalhava em Indaiatuba para trabalhar em Indaiatuba à noite, porque em Indaiatuba eu trabalhava à noite. E em Campinas aconteceu a mesma situação. Então eu saí da onde eu trabalhava no privado de dia para trabalhar no posto de saúde em Campinas, concursado também de dia. Então, graças a Deus, eu tenho 2 concursos, consigo manter minha família bem e a gente tem uma estrutura boa, né, amor? Graças a Deus. E a gente vai
vai levando aí. Isso prova mais uma vez, né? Que Deus manda o frio conforme o cobertor. Não exatamente. tenha dúvida. E que um profissional que quis jogar vocês para baixo, na verdade, esse profissional te impulsionou para frente. Isso. Porque senão vocês não teriam toda essa resiliência e toda essa força de vontade para buscar, não é o que aquela pessoa falou que vai mudar a minha história, vai mudar a história dos meus filhos, entendeu? E eu acho isso muito bonito porque vocês como uma unidade familiar, vocês disseram, ninguém solta a mão de ninguém, a gente tá junto nisso aí. Infelizmente, muitas mulheres com filhos não têm a sorte que vocês têm de ter a família unida para enfrentar esse tipo de situação. Mas isso também não vai definir muito o futuro daquela criança ou daquela família. Porque, às vezes, a família é pai e mãe. Às vezes, a família é pai, irmão, tio, tudo junto, misturado. Sim. E quem tá junto, quem dá apoio. Familiar. A estrutura familiar. Exatamente. Vocês ficaram juntos e unidos, isso é muito bonito. Mas também não é o fim do mundo, né, Aguinaldo? Você lutar por uma família, você, sua mãe, o avô, enfim. Eu acho que o importante é as pessoas caminharem juntos. Né? O que muito aconteceu nessa época é que, assim, aí tinha o diagnóstico, eu comecei a trabalhar em 2, e aí, vamos na casa de um amigo meu aniversário. A Jaqueline, eu não vou. Por quê? Porque os meninos vão fazer isso, vão fazer aquilo. Eu contava para todo mundo que os meninos eram autistas. Eu falava para os meus amigos, eu falava para todo mundo, onde eu ia, eu queria levar, eu sempre levava os meninos juntos, tudo que eu ia fazer. Porque as pessoas tinham que ter ciência do que estava acontecendo. A Jaqueline, no começo, ela tinha receio. De falar porque Tinha tinha medo. medo do preconceito. Vergonha, preconceito. É o Não era preconceito, vergonha, não era era vergonha, é um medo do preconceito preconceito. Porque a gente via muita coisa de preconceito, né? Que as pessoas passavam. Até então, assim, nós não tínhamos passado. Só que eu ficava pensando assim, se eu falar para as pessoas que eles são autistas, as pessoas vão ter preconceito. E tivemos uma experiência, a primeira experiência, que foi assim, aí uma empresa, que agora não está mais lá, não funciona mais lá, Empresa de brinquedo. Os meninos, a gente sempre, desde que abriu o shopping, a gente sempre levava eles lá nesse mesmo lugar de brincar. Um playground Porque, de criança. Isso. Perfeito. Chegava lá, deixava as crianças para brincar e a gente ia fazer compras no shopping. E aí, eles ficavam lá, tudo bem. Um dia eu cheguei para buscar eles, aí a menina, a recreadora, falou assim, viu, o que eles têm? Porque, às vezes, dependendo do som que a gente coloca, eles ficam colocando a mão no ouvido e fazendo barulho, que eles colocavam a mão no ouvido e ficam fazendo, que é para disfarçar um pouco, né, o barulho. Aí eu falei assim, então, é que a gente acabou de descobrir recentemente que eles têm autismo. Mas isso, a gente já tinha deixado eles lá umas 5 Várias vezes. vezes. Pelo Várias. menos. Não era a primeira vez que... Toda Não. semana, no mínimo 2 vezes por semana, a gente levava eles lá. E aí, como Então, eles gostavam de ficar brincando, para não ficar andando com eles no shopping, Estressado. e aí eles ficam lá brincando. E beleza. Isso. Aí fomos embora. Eu falei isso, ela ficou só pensando e fomos embora. Na outra semana que nós voltamos, cheguei lá, os meninos já eram acostumados, eles já chegaram correndo, tiraram o calçado e já foram entrando. A menina segurou Ela a segurou o porta portão e pra meio eles que não pressionou a porta não assim, entrarem. para eles não entrar. Isso. Tipo, ele já tava com a perna passada já. Ela falou assim, não. Eles não vão poder ficar aqui. Eles não vão poder ficar aqui. Eu lembro bem certinho as palavras. Eles não vão poder ficar aqui. Aí eu parei e falei assim, mas por quê? Aí ela falou assim, porque eles são autistas. Com essas palavras, sem tirar nem pôr. Daí eu parei, olhei bem assim para ela. Falei assim, mas como assim? Aí eu fui questionar. Eles sempre ficaram aqui. Aí ela falou assim... eu falei assim, mas como assim? Eles sempre ficaram aqui. Aí eu olhei e falei assim... Peguei os dois pela mão e fui sair. Aí o Marcelo ficou questionando, eu peguei e saí. Ela porque falou, não. Aquela ela hora pegou e saiu. Eu senti o primeiro preconceito, né? Que, assim, e nada velado, né? Foi direto. E me deu eu senti uma vontade de chorar, sabe? Várias vontades. E aí eu peguei e saí com os dois. Peguei na mão dele e saí. Eles meio que me puxando. Falei assim, não, filho, vamos nos outros brinquedos. E aí a gente foi no outro brinquedo que tem até hoje lá. E aí deixei eles lá e eu fiquei, sabe, com aquilo assim, entalado. Aí, Mas Só- queria saber como é que foi esse questionamento. Isso. O que eles eu disseram? fui questionar, eu questionei. Aí eu falei, moça, mas isso aí não existe. Ela falou assim, não, mas eu não posso porque eu tô sozinha, eles são autistas, não tenho o que fazer, e eles vão ter uma crise, eles vão ter um... E isso a Jaqueline já tinha pego a mão dos meninos, e inclusive eles estavam descalços.
Eu já tava lá E na eu peguei os frente. tênis dele e falei, tá bom, moça, depois a gente conversa sobre isso então. Peguei o tênis, as meias dos meninos e saí. A minha esposa ficou transtornada. Chorou muito quando entrou dentro do carro depois, tal. Eu fiz questão de ligar no shopping, a pegar o nome da empresa e liguei, procurei na internet, fiz uma pesquisa de mais de meia hora, liguei para 2 locais, não eram um dos donos, mas aí eu consegui localizar um dos donos. Falei, ó, aconteceu uma situação assim, 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 eu gostaria que vocês entendessem que não é assim que funciona e tal. A pessoa pediu 1 milhão de desculpas, eu falei, não, você está falando com o dono, eu sou o dono. Eu vou verificar isso daí, tal. Pode ficar tranquilo, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou orientar. Houve um treinamento dos funcionários Importante. daquela empresa. Aí passou um mês, a gente evitou até, inclusive, de ir no shopping. E quando ia, não passava nem lá E na quando frente. ia, não passava nem na frente do local. Aí um dia a gente passou. A moça chamou a gente. Ela, moça, vem aqui, vem aqui. Aí, vem cá, vem cá, vem cá. Ela saiu de lá e veio. Moça, queria conversar com vocês. Posso conversar com vocês um pouquinho? Pode. Fomos lá, ela falou, moça, eu queria pedir desculpa. Aquele dia eu não soube me expressar. É que eu fiquei com medo. Mas a gente fez um treinamento e a gente viu que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês podem vir aqui e frequentar inclusive o playground de graça. E falou, pode deixar eles E aqui. falou, Quer e deixar pode eles deixar aqui eles hoje? aqui. Você quer deixar eles aqui agora? Quer deixar eles aqui hoje? A gente falou, não precisa. Muito obrigado, a gente já está indo, inclusive. E não precisou. Mas assim, a importância de a gente ter uma atitude. Não foi um escândalo, não foi uma briga, não foi nada. A gente só exigiu um direito que realmente é válido. E a informação. Perfeito, é isso que eu ia dizer agora. A informação. Eu acho que é isso que, desde quando eu e a Jaqueline tem os meninos, informar os amigos, informar os parentes, informar as pessoas, informar. É, Na e acho que escola e tudo mais, o né, importante também é de tomar a atitude certa, que nem no nosso caso. Nós não fizemos escândalo, a gente resolveu, acho que da forma que deveria ser, nisso ajudou eles a terem mais informação, porque Tiveram eles foram estudar consciência, sobre o assunto, porque aquela época também não se falava muito nisso, não é igual hoje em dia, né, que a gente tem em todo lugar, tá se falando, aquela época não era 11, assim. 12 anos atrás isso aconteceu. Então, E aí a menina aqui, ela comentou que, porque ela tinha visto outro autista e tinha tido uma atitude um pouco diferente, e ela ficou com medo de ficar com eles lá e ter alguma coisa. Até porque, justamente, eu queria entrar nesse tema, né? Nem todo nível de suporte autista é o mesmo, né, Não. Jaque? Vocês conseguiriam explicar para a gente e para toda a nossa audiência que não tem tanta informação, essas diferenças dos níveis de suporte do autismo? Então, o autismo ele tem 3 níveis, né? O nível de suporte. É o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Normalmente, o nível 1, ele é um pouco... A gente fala leve, mas o leve não quer dizer que não seja difícil. A questão do leve é que o autismo nível 1, eles falam bem, eles têm uma fala verbal boa, quando eles ficarem mais adultos, eles vão ter digamos uma autonomia melhor. Uma autonomia melhor. Eles conseguem ser um pouco mais independentes. Já o nível 2, normalmente eles têm uma dificuldade a mais na fala. Que nem no caso dos nossos filhos, eles são nível 2. Então, eles falam, mas eles falam muito pouco. Eles têm bastante... Então, eles quase não usam a fala. Eu gosto de comentar que eles se comunicam. Eles não falam, né? Conversar. Eles se comunicam. Pede uma água. Do modo deles, é isso. Solicita. Eles falam, algumas coisas eles falam, mas normalmente eles apontam, ou às vezes até escrevendo, às vezes eles usam o celular, escreve pra gente quando há alguma coisa que a gente não está entendendo o que eles estão querendo dizer, porque eles têm muita dificuldade na pronúncia de algumas palavras. Algumas letras também eles têm dificuldade para falar. E aí, às vezes, a gente não consegue entender o que eles estão falando, e aí eles vão lá, pegam o celular, escreve no celular e dá pra gente... Isso, digita e pra gente conseguir ver. Aí, já o nível 3, normalmente ele vem com muitas comorbidades. Normalmente não fala, boa parte, assim, acho que uns 80% tem DI, que é deficiência intelectual. Então, eles têm, diria que,
como que se diz? Precisa de um suporte bem maior. Normal, às vezes não consegue frequentar uma escola regular, precisa de uma escola especializada. Então, é mais complicado mesmo. um pouco mais E como é que complexo. foi adolescente? Porque agora eles já são quase adultos, né? E como que foi a adolescência na escola, a interação com amigos, para os gêmeos? Como é que foi? Porque depois que vocês passaram por todas essas experiências, vocês foram avançando, foram melhorando, vocês perceberam que, na verdade, começou a se falar mais sobre o autismo, começou a trazer mais publicidade, outros serviços passaram a surgir no município e em toda a região. Então, vocês percebem que hoje, a realidade que vocês encontraram seus filhos há 16 anos atrás, um pai que recebe o diagnóstico tem uma outra realidade, tem um suporte, outro tem tipo tudo de isso, estrutura, tem um outro tipo de informação, né? Mas como é que foi para vocês aí, depois que vocês já entenderam, aceitaram, vamos embora, vamos trabalhar e vamos procurar o melhor para eles, adaptando para a necessidade deles? Eu costumo falar com a minha esposa que, assim, eu não estou disposto a ter a inclusão dos meus filhos se tiver um prejuízo para eles. Então, por exemplo, quando eles começaram a frequentar a escola, teve algumas escolas que a gente tivemos problemas. Deles chegarem em casa com um chiclete grudado na roupa, faltando material escolar dentro da mochila, e nós fomos na escola. Quando eles estavam no município, né, o município sempre acolheu muito Maravilhosamente bem. Tivemos estamos de parabéns mesmo, né? A estrutura do município até o 5º ano é sensacional. Não vamos dizer que não tivemos sim. dificuldades. Desafios, Tivemos, sim. Mas é porque também estava todo mundo, tanto o poder público, quanto a escola, quanto a gestão, todo mundo direcionado, né, realmente a mesma direção. Do processo de adaptação de tudo isso. Sim. E todo mundo Aí fomos ajudando. aprendendo E a gente foi juntos, né? todo mundo caminhando junto. Os meninos foram os primeiros da escola onde eles estudavam, que eram autistas, né? Então, a escola foi aprendendo, então foi tudo, a gente foi trabalhando. Os projetos que tinha na época, o Vidarte, sensacional. A escola onde meus meninos ficaram, que foi o Vladimir, diretora, os cuidadores, sensacionais. Então, foi todo um processo incrível ali, né? É uma questão que se criou. Que ajudou bastante, é que eles sempre tiveram uma professora que auxiliava eles em sala de aula. O tempo todo, Isso desde daí foi aquela época. muito importante. Até o tema do autismo desse ano é a autonomia se constrói com apoio. E o apoio no autismo é muito importante porque ajuda muito O no apoio em desenvolvimento. casa e na escola. E aí o que o Beccari comentou sobre a adolescência, como é que funciona, o que não acontece, com o tempo você começa a perceber que não tem os mesmos vínculos de amizades. Não tem. Os mesmos amiguinhos não são os mesmos amiguinhos de todo mundo. É difícil ser convidado para uma festa de aniversário. É difícil você ser convidado para um passeio. Entendeu? Então, você fica... um pouco isolado, sim. Deveria, sim. Mas isso aí, a situação, eu acho que também tem que vir do pai do outro adolescente que está na outra ponta, né? Os meus meninos, a gente sempre investiu neles para eles fazerem de tudo. E a escola, principalmente quando eu estava na parte do município, investiu nisso. Os meninos fazia todas as atividades, praticamente, que as outras crianças normais do Vidarte faziam, eles faziam as atividades iguais. Os meninos andam de perna de pau. Eles fizeram atividades, né? circenses com teatro, com temas. Então, você tinha que estar naquela posição, naquele local, naquele momento você tinha que levantar o braço. Então, tinha coreografias. O pessoal trabalhou isso com eles. Então, dá para se fazer tudo. Mas isso precisa da vontade, precisa da iniciativa. Os meninos hoje, eles estão no 2º ano, estudam no município, né? E eles são bem aceitos dentro da sala de aula, né? Tem um professor auxiliar dentro da sala de aula também. As professoras auxiliares falam que eles são muito queridos pelos outros alunos, né? Pelas atitudes. E as crianças se adaptaram às situações deles. Porque como meus filhos, eles às vezes dão gritos, né?
estão aqui normal, aí para ele se regular, às vezes ele se levanta, corre no corredor da sala, né? Então, assim, são situações, né? Esqueci até o nome, amor. Como é que chama quando eles têm... Não é estereotipo, é... Quando eles Esqueci ficam muito até o nome. agitados, é isso? Não, quando... Ecolalia. Não, quando ele fica, às vezes faz assim com movimento, com a mão. É estereotipia. Isso daí. É estereotipia mesmo. Então, eles têm umas estereotipias que assustam. E os outros alunos começaram a entender, falaram, não. E aí ele ficou o aluno, o amiguinho café com leite. Né? Na minha época era o café com leite, né? E aí todo mundo gostava dele. Que legal. Todo mundo gostava dele. É justamente porque hoje você tem uma discussão maior sobre esse assunto, né? Isso. Então, parece que o preconceito lá de trás, ele vem se quebrando, né? Exatamente, Becari. E o que acontece? Esses adolescentes que cresceram vendo meus meninos, que cresceram, estudaram junto com eles, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão se tornar adultos melhores, Com menos preconceitos, com menos... entendeu? E eles vão ser pais também melhores, Certeza. entendeu? Agora, aquele que colocou o chiclete nas costas do meu filho, aquele que escondeu o material dos meus filhos e que a escola não quis mostrar, não quis falar para mim quem era, o que será deles? Exatamente. Infelizmente reflete muito na educação familiar, né? Para vocês verem tudo isso daí, olha quanto transforma uma sociedade quando os pais são atuantes, os pais são preocupados também, sabendo do dia a dia dos filhos, né? Presentes, né? Mas você tocou num assunto também muito legal e eu até quero agradecer aqui a nossa intérprete de Libras, a professora Débora, que está aqui Débora, conosco. incrível. Ela que é a nossa parceira de inclusão aqui também, né? Juntamente aí ao lado da doutora Graziela Milani lá, que tem feito um trabalho... Graziella, incrível. Ela, inclusive, foi a fono dos meus meninos lá no início. A doutora Não, Graziela não. é a Ela nossa foi secretária. Milani. Nossa secretária É outra. de É outra comunicação. Graziela. É, a doutora Graziela. Ela tem feito um trabalho excepcional aqui na parte da inclusão na cidade, né? Ao lado do doutor Custódio Tavares aqui, a qual agradeço muito aí ela pela oportunidade desse programa. Mas a Débora, ela citou aqui um detalhe que eu busquei agora aqui na interpretação dela ali, ela falou a respeito, e você tocou nesse assunto. Quando a criança está muito agitada, muito assim, que normalmente é uma coisa normal, não é, desse processo, vocês têm que ter um lugarzinho ali para reequilibrar, não é, ela num pequeno momento, né, buscar esse equilíbrio. Como é que é isso? Às vezes tem que sair um pouco de cena para poder se adequar e voltar novamente em cena. É isso que acontece? A Jaqueline, a minha esposa, ela foi sensacional e ainda é até hoje nesse quesito. Porque eu ainda achava que tinha coisas que tinha que ser mais rígida. mais firme, mais rígido, tinha que gritar, tinha que brigar. E com o tempo eu fui vendo que o carinho, o amor, a atenção com que ela transforma esse tipo de situação dá muito mais resultado Do que ser mais rígido. do que eu ser mais... Perfeito. É, porque às vezes eles entram em crise e aí, normalmente, eu faço assim. Quando eles entram em crise, eu vou e seguro na mão deles. Muita gente, quando eles entram em crise, as pessoas ficam com medo. E daí as pessoas acham que eles vão agredir. Mas se você não tiver medo, se você chegar, tiver paciência, eles vão... você vai ajudar eles a se acalmar. No caso dos meus meninos, é assim. Eu seguro na mão deles e fico segurando. E eu não fico falando muita coisa. Porque se falar muita coisa também, eu só falo... O cérebro a fica... mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. Pode apertar a minha mão. Eu falo, pode apertar a minha mão. E eles apertam a minha mão. E aí, quando eles vão se acalmando, eu vou lá, dou um abraço. Aí, dá aquele abraço, às vezes eles apertam. Um abraço bem apertado. Porque é como se estivesse descarregando aquela tensão que eles estão. E a escola é a mesma coisa. Quando eles mudaram, porque eles vieram, né, do município para o estado, e até o estado não é tão acolhedor. Então, assim, a gente teve vários, era tipo assim, 2, 3 vezes por semana, mandava para a escola chamava. Mesmo eles tendo a professora também não, enquanto não conhecia eles, né, não sabia o que fazer. E aí foi essa mesma dica que eu falei. Gente, quando eles entrarem em crise, não fiquem falando muita coisa, só segura na mão deles que vocês vão ver que vai dar certo. E a professora faz isso. Esses dias esses dias não, foi o ano passado, a diretora veio falar para mim, esses dias eu achei tão bonito que a professora do Matheus, ele teve uma crise na sala e ela saiu para fora do corredor e ela abraçou ele e ela ficou dançando com ele no corredor para ele se acalmar.
E ela falou assim, poucos minutos depois ele já estava calmo. Um Porque remédio mágico. Isso. É porque eles sentem a segurança, né? Perfeito. Que as pessoas estão entendendo que eles estão naquele momento de crise e isso dá segurança para eles se acalmarem. Esse que é um medo meu. Porque, por exemplo, era um ambiente controlado, era uma escola, a professora conhece o meu filho, os alunos que estão lá conhecem o meu filho, né? Uma vez, o Christopher teve uma crise no supermercado. E ele teve uma crise no supermercado e ele conseguiu ficar ficou mais calmo comigo, a gente fez a mesma coisa e tal. Só que ele continuou um pouco agitado. E aí a gente entrou na fila para fazer um pagamento. E nisso que a gente entrou na fila para fazer um pagamento, tinha um rapaz em situação de vulnerabilidade e ele estava alcoolizado. E meu menino ficou andando naquele trecho do caixa entre o rapaz e nós. E ficava andando para lá e para cá. Filho, calma, filho, calma. O rapaz pegou e falou assim, não sei o que, criança sem educação. E aí o meu filho percebeu que eu fiz uma fisionomia meia. Falei, meia brava. E o meu filho pegou e deu um grito de novo. Deu um outro grito, sabe? E aí o rapaz se exaltou. Aí veio os seguranças do supermercado e tal. Eu falei assim, meu amigo, você não sabe nem o que você está falando. E aí o rapaz começou a gritar. E aquilo foi gerando um desconforto muito grande. Eu passei meu filho para trás, fiquei meio que de olho no rapaz, para ele também não me agredir, porque ele estava alterado. E o meu filho ficou agitado, pulando e agitado, me abraçando, até que ele foi se acalmando tudo. E o pessoal pegou e falou, pode ir para outra fila, moço, vamos para outra fila, vamos sair daqui, deixa esse moço para lá. Eu falei, não, vou ficar aqui com meu filho até ele acalmar. E aí ele foi se acalmando. São situações que muitas pessoas não estão apropriadas, não estão próximas ali, não estão preparadas para esse tipo de situação. O supermercado que a gente ia é um supermercado acostumado que a gente ia, então eles já conheciam os meninos. Então, quem tem família autista também faz isso. Frequenta os mesmos locais. Sim. Você evita de locais diferentes. Você evita de local que você não conhece. Justamente por quê? Porque ali você sabe que a pessoa já te conhece, você sabe se acontecer alguma coisa, você vai ser acolhido. Vai ser acolhido. Muito bem. Então, a gente evita. Você tem medo de local diferente. O local está muito cheio, o restaurante... Estou louco para ir no restaurante X. Mas se lá não está muito cheio, você não vai. Se não tem a comida que o seu filho come naquele restaurante, você não vai com ele lá. Você vai sozinho com a sua esposa, mas você não vai com a família. Porque o autismo tem também bastante a questão da seletividade. Seletividade alimentar. Nossos filhos, por exemplo, são bem seletivos. O que eles gostam de comer? Olha, comida. Você fala assim, o almoço e a janta é batata e carne. Eles comem qualquer tipo de Batata carne. frita ou tipo batata aquelas inglesas? Lá? Não, tem que ser ou frita ou assada. E tem que ser palito. Palito. Isso. Se for... cortar... Eles sabem bem das Se coisas. cortar de outro jeito... Certo, tá vendo? Mas se cortar de fizer outro o jeito, corte eles não comem. diferente, eles já não querem comer. E tem que ser bem sequinha, sabe? Tanto a carne quanto a batata tem que ser bem sequinha, porque eles não gostam de nada com textura A proteína em mole. si, eles comem o peixe, comem o frango e comem a carne. Ótimo. Mas tem que estar bem fritinho. bem fritinho. Batata frita, arroz, aí eles pipoca, salgadinha, refrigerante, As porcarias água, gostam, né? água, eles bebem mas bem, não, bolacha. mas tem, Bolacha sempre tem que ser a específica, mesma marca, Aham. porque muda o sabor. Eu não sei como que eles conseguem. Qualquer coisinha que exato. muda, por exemplo... Você pega uma bolacha Maria, por exemplo, específica que eles comem, a Maria não, a leite ou a maisena. Específica Mudou que eles isso? comem. muda- Se colocar, não trocar, posso pegar uma maisena de outra marca. Eles cheiram pelos- e não comem. Que incrível. É igual ao arroz. Eles comem o arroz, mas comem só se for o meu ou da minha mãe ou alguém que faça com o mesmo tempero. Bom, falando dos artistas, então, agora, diretamente. Matheus e o Christopher, né? Que são as duas... Isso. os gêmeos que estamos aqui tratando aqui desde o início dessa conversa. Eu sei e eu queria ouvir de você, mãe.
Que história é essa de Mister Indaiatuba? Eu vi aí umas Você viu que postagens legal? aí. Como é que foi isso daí na experiência para eles aí? Que legal, que bacana. Então, essa experiência, eu falo que já veio desde lá do Vidarte, né? Porque eles já faziam uma apresentação no CIA e isso, como que se diz, foi preparando eles para eles terem essa, como que se diz? Vivência. Isso, essa vivência e conseguir participar, né, de eventos onde tem bastante gente, que o Vidarte era sempre lá no CIA, né? Era sempre cheio de muita gente. Então, acho que já veio disso. Aí, o ano passado, no ano retrasado, eu queria colocar eles, mas eu fiquei meio receosa. Porque a gente tem medo, porque é uma coisa diferente. E aí, o ano passado, eu resolvi colocar eles, escrever eles no Miss Mister de Indaiatuba. Aí a Juliana fez uma categoria especial. Isso. Até, Né? nossa, dar os parabéns para ela, porque, olha, muito legal. Ah, João Amor, ele essa trabalha Uma muito bem iniciativa, com a iniciativa criançada. incrível dela. Isso, E aí de os inclusão, meninos, né? isso. E os meninos se deram super bem. É assim, Eles adoram. a postura deles, aí a gente ensaiou em casa. O moço falava para eles, vocês têm que andar assim, né? Não saiu perfeito, mas assim, na proporção e na condição deles, nas coisas que eles fizeram, eles foram sensacionais. lindo, né? Foi lindo, foi incrível. Eu, como mãe, né? E aí eu falava, você tem que andar, tá vendo o palco, filho? Você tem que andar até lá, chegando lá, você faz um pouquinho, Olha pros dali jurados. olha pro pessoal e passa, vai até do outro lado. Aí o que aconteceu? A Jaqueline ficou de um lado, dando o start, e eu fiquei do outro lado do palco, aguardando eles chegarem. Então eles tiveram duas referências. Então eu acho que é isso, Isso no muito dia da importante. final, né? Mas teve outros antes, né? Que eles... eles adoram que as pessoas aplaudam eles, eles Ah, é? gostam. Gostam. Eles adoram Gostam. colocar roupa bonita, eles gostam bastante de colocar roupa legal, que as pessoas falem que nem agora eles estão com o cabelo comprido, eles adoram que a gente fala que o cabelo deles fala dos legal. cachos dos cabelos deles. Eles adoram ser chamado de bonito. Só para localizar o pessoal que estão aí nos assistindo, né? Eles participaram aí desse concurso, né? Um concurso aqui de Indaiatuba. A Ju, um grande abraço, Ju. Parabéns aí, sempre envolvendo crianças, é muito legal. E eles, né, foram escolhidos aí como Mister, né? Em Indaiatuba. Que legal, vi a faixa, tudo lá. Mister da Tuba especial. Foi muito legal, vi a faixa toda lá preparada, e eles contentes, sorrindo e todos muito Muito bacana. felizes, né? Muito legal. Outra coisa também que eu notei também, que você colocou nas redes sociais, né, que é muito legal isso aí, porque a gente começa a acompanhar também aí esse movimento de vocês no dia a A dia. gente agradece. E eles gostam de música, pelo que eu entendi. Gostam. Inclusive um tema da Disney que eles marcaram muito e eles se apegam muito. Queria que você falasse também a respeito disso. Do Carros, Do né? Carros, Isso. Carros. Nossa, é o filme preferido deles e, consequentemente, é o meu também. Já que assisti legal. várias Que legal. vezes. Eles adoram. E essa questão do filme foi também uma coisa que ajuda. Quando eles têm, como que se diz, gostam muito de uma coisa, a gente acaba usando muito isso no dia a dia, na questão nas terapias, na escola. Por exemplo, o filme do Carros, a gente levou, quando saiu o Carros 3, né? Isso. A gente levou eles pela primeira vez no cinema, que era uma coisa que era complicado para eles também ir, ficar sentado. Ficar 2 horas esperando. ali. Isso, ficar esperando, assistir. O barulho não tinha cinema adaptado ainda, hoje em dia tem. Incrível também É a incrível. iniciativa Exatamente. do Cine Topázio. do Cine O Paulinho Topázio. Lu e todo o pessoal, e um grande abraço. Isso. Incrível. Também estão sempre colaborando, né, nessa questão do autismo. E eles foi o primeiro filme, né, que eles conseguiram ficar o tempo todo no cinema. Que legal. E depois disso vieram, né, outros, mas o Carros é o filme preferido deles. Eles sabem as falas todas. E gostam O bastante. incrível é assim, vamos levar eles, Jaque? Vamos fazer o seguinte, a gente vai levar. A gente já vai, toda vez que a gente vai levar eles para algum lugar, a gente já Vai sabendo que pode... pode Isso. acontecer Hoje em situações dia- que não, Claro, né? claro. Hoje em dia, por eles estarem maiorzinhos, eles Eles estão conseguindo isso, ficar mais conseguem nos locais e tudo assim. mais. E aí a gente Mas quando era foi, pequeno, nesse a gente- dia, a gente foi e falou, vamos ver o que vai dar. Porque era a primeira vez, a gente vai com medo. Eu fiquei emocionado de ver a fisionomia deles com as reações do filme. Então,
O filme tem aquele momento de tensão, tem aquele momento de sentimento, tem aquele momento de amor, tem aquele momento de ação. E Aquele eles momento que ficavam... dá certo, né? Correspondiam Isso, a- correspondiam. Teve um momento no filme, eu não lembro qual foi. O Matheus levantou, bateu o pau e falou, parabéns! Assim, então, quer dizer, ele reagiu junto. Então, assim, isso aí não tem preço. Sim. Não tem preço. E é esse planejamento, essa organização, esse realmente querer ver a evolução é que faz a mudança. É e o a que questão faz. também é que a gente fala, tem coisas que às vezes a gente acha que eles não gostam, que eles não vão fazer. Procura procura o que eles, ou alguma coisa que eles têm o foco naquilo que eles gostam. Mais afinidade. Isso, para tentar fazer, que nem na questão do cinema. Como a gente sabia que eles gostavam muito do Carros, levamos eles para assistir o primeiro filme. E hoje em dia eles vão no cinema e ficam super bem, dependendo. Legal. Que legal. A gente já está caminhando para o fim do nosso programa e eu quero aproveitar esse espaço, Marcelo, e para você também, Jaque, de pedir um conselho, né? Um conselho para o pai que acabou de descobrir que que o filho tem um transtorno do espectro autista, está desesperado, bem como vocês estiveram no passado, e não sabe o que fazer. Qual é o conselho do papai, da mamãe, para esse papai, para essa mamãe que acabou de descobrir o diagnóstico do filho? Eu acho que a primeira coisa é a gente ter calma e eu acredito assim, nossa, a gente deu branco. Fique tranquila. Pode falar do Enquanto coração, isso, a pode gente falar. deixa você pensar, a gente vai pedir o conselho pro Falou Marcelo. no final. Vai lá, Marcelo, um conselho do papai enquanto a mamãe lembra. Eu acho assim, ter força. Você tem que ser resiliente e ter força para entender o que está acontecendo. Porque não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Você tem a força, tem a resiliência, tem a calma. E tente buscar... tente buscar as terapias de forma a agregar. Não tente fazer tudo. Não tente fazer tudo. Porque tudo é muito caro. Um autista precisa de apoio nutricional, psicológico, psiquiátrico, precisa de TO, precisa de fono. Então, são vários. E aí, com o tempo, você vai eliminando. Elimina isso, não preciso daquilo. E com o tempo, você vai Prioridades. dando as prioridades. Então, não queira fazer tudo de uma vez. Não queira fazer tudo de uma vez. E ajude, fique junto com a pessoa que está do teu lado. Isso. É ela, vocês dois... E a família junto que vai te direcionar, que vai te dar força. Porque sozinho é mais difícil. Jaque? Então, eu acho que o principal, né, é o amor. O médico dos meus filhos sempre fala, o amor e a paciência, que com isso a gente vai conseguindo conseguindo, né, trilhar o caminho. E que, apesar de toda a complexidade do autismo, de toda a dificuldade, a gente tem que viver um dia de cada vez. Que a gente vai aprendendo com o tempo, que quando a gente tem o diagnóstico, a gente não sabe tudo logo no início, e a gente não consegue fazer tudo. Então, a gente vai aprendendo ali no dia a dia e a gente vai conseguindo, mesmo com toda a dificuldade, a gente vai conseguindo se virar e vai conseguindo aprender e vai conseguindo... E a mesma construção tudo fique bem. a mesma construção que eu tive com a minha esposa, não quer dizer que a outra pessoa não consiga. Pode ser que a pessoa consiga além ou um pouco menos, um pouco mais devagar. Isso tudo vai depender do seu autista. Vai depender da condição do seu autista. Então, isso daí é que vai determinar. Muito bem. Bom, hoje, como eu disse, né, dia 1º, né, quarta-feira, amanhã é comemorado exatamente essa conscientização, né, do autismo aí pelo mundo, né, uma comemoração mundial. E essa data veio de encontro, claro, a esse programa todo especial. Eu quero agradecer muito, muito mesmo esse casal que está aqui, Marcelo, a Jaque, que tem colocado aqui para as pessoas com transparência esse dia a dia de vocês, que com certeza, podem ter certeza, vai servir para muitos pais que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado mesmo de coração. Você, Marcelo, primeiramente. Eu queria aproveitar Pois não. para fazer um convite Opa, que legal. Fica à vontade. Eu queria aproveitar para fazer um convite Aham. para toda a galera de Indaiatuba. Para toda a comunidade Para mesmo. toda a comunidade, a região também. Dia 2 de abril. Amanhã.
Isso, Não, dia 12. Desculpe. 12. Perfeito, tá. Tá bom, dia No 12. dia 12 de abril, será um domingo, a partir das 9 da manhã, nós realizaremos a 6ª caminhada de conscientização do autismo, que todo ano a gente faz essa caminhada. Nós somos um dos organizadores. E aí, em nome da AMAI, estamos convidando todos para participar desse dia 12, às 9 horas da manhã. Será uma caminhada, né, que a gente faz, vai ser o 6º ano, e ali a gente reúne as famílias. Então, traga a sua família Vista Azul e venha aqui para o Parque Ecológico fazer uma caminhada com a gente. Esse ano vai ser em frente à prefeitura. Isso, esse ano a saída vai ser em frente à prefeitura. Então, venha participar. E é um momento de interação entre as famílias. Exato. Também, né, Perfeito. Marcelo? Assim, uma família compartilhando dificuldade com outra pode acabar incentivando e ajudando. Exatamente, Becari. Um fortalece o outro, eu acho que é muito uma importante rede isso. de união, muito bonito mesmo. Parabéns, viu? Dia 12, então, dia né? 12 de abril, Dia um 12. domingo, sai 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, saindo lá da frente da prefeitura. Estaremos todos lá. Com Opa, certeza. vai ser um prazer. Que ótimo. E aguardo Estão todos vocês. convidados. Aguardo Jaque, vocês. Marcelo, obrigado, viu, por vocês terem participado aqui conosco. Sejam agradeço. sempre bem-vindos Eu que e agradeço. estaremos lá para dar todo o apoio ao que vocês Com precisarem. certeza. Agradeço e muito sucesso para vocês aí. Continuem aí com esses programas incríveis aí, sempre auxiliando a sociedade aí e mostrando, né, para as pessoas de verdade algumas coisas, como elas funcionam, né? Perfeito. Jaque? Quero agradecer muito, né, pelo convite e falar que é um trabalho muito legal de vocês, né? Trazer um pouco da conscientização para as pessoas, falar um pouco, né, sobre esse assunto é muito importante. Muito obrigada. Muito obrigado. Maravilha. Guina? Pois é, eu quero aqui agradecer mais uma vez. Olha, o tempo passa muito rápido, né? Mas claro que é um assunto muito legal, muito importante. Eu tenho certeza também que vocês têm curtido bastante também esse programa. Bom, voltaremos no próximo com mais novidades para vocês, programas legais também, discutindo sempre assuntos relevantes no seu dia a dia. Beca, muito obrigado aí você também e muito obrigado a você e até o próximo programa. Valeu, tamo junto. Segue as nossas redes sociais, @7 Indaiatuba, se inscreva no nosso canal e não perca nenhum de nossos programas, o Indaiatuba Podcast. E volta daqui 15 dias com muito mais informação e prestação de serviço. Um beijo, um cheiro e até mais. Tchau!